Boa noite a todos novamente. Eu estava pensando aqui, né? Quando eu não era espírita, segunda-feira era um dia horrível. Não era nem justo trabalhar. Hoje em dia não, né? É um dia tão justo quanto outro qualquer. Então houve uma mudança aí de paradigma, né? O que a gente está tentando fazer aqui hoje é falar um pouquinho, não tentar entender a justiça divina, porque não estamos em condição, mas se a gente conseguir pelo menos identificar os pontos onde existem diferenças entre a justiça divina e a nossa, já é uma direção a ser tomada. Então a ideia do trabalho de hoje é isso, é levantar pontos, né, levantar algumas situações em que a gente vai conseguir, né, quando conseguir, né, aqui, analisar, tá, a justiça divina, aonde que ela diferencia da nossa justiça, porque a nossa justiça a gente conhece, né? Mas a justiça divina a gente, não é que não conheça, mas a gente tem uma dificuldade muito grande de lidar com ela. Então a gente vai começar em 1857. Então, 1857, na França está acontecendo uma coisa maravilhosa, Livro dos Espíritos. Aqui nos Estados Unidos está acontecendo uma coisa não tão maravilhosa, né, que tem a ver com a história desse senhor, Dred Scott. Ele havia sido escravo, né, em 1857 ele já tinha deixado de ser um escravo, ele tinha sido escravo, e com sua esposa também, e aí ele foi viver a sua vida, mudou de estado, ele viveu em 6 estados, começou a estudar e tudo mais, e uma certa hora ele e a esposa falaram assim, peraí, eu não sou mais escravo, então eu tenho direito à cidadania americana, coisa que ele não tinha então. Então ele vai nos órgãos competentes lá do governo, né, e aplica, faz sua aplicação para virar cidadão americano, ele pedia a cidadania americana. Bom, essa cidadania foi negada, mas o pior de tudo é que, junto com a carta negando, dizendo simplesmente não foi concedida, etc., etc., veio anexo um documento grande, de várias páginas, emitido em papel timbrado do governo federal, explicando algumas coisas para ele. Nós extraímos 6 frases desse documento. Primeira, o negro não é pessoa humana e pertence a seu dono. Isso não sou eu que estou falando, eu tirei isso do documento. Tá? Não é pessoa perante a lei, mesmo que seja tido como ser humano. Só adquire personalidade ao nascer, não havendo qualquer preocupação com a sua vida. Quem julgar a escravidão um mal, que não tem escravos. O homem tem o direito de fazer o que quiser com aquilo que lhe pertence, inclusive o seu escravo. A escravidão é melhor que deixar o negro enfrentar o mundo. Isso tem 150, 160 anos. Não é mais assim hoje. Mas, se a gente pudesse transportar no tempo e viver na época em que esse documento foi emitido, no dia que essa carta chegou na mão desse homem, a gente ia ficar mais estarrecido com a reação da população. Isso foi considerado uma coisa completamente normal, uma sentença completamente justa. Não tem nada de errado nessas frases, não tem nada de errado no documento, não tem nada de errado em negar a cidadania a esse senhor e a sua esposa. É meio, né, um negócio meio forte, meio pesado, meio complicado. Não só o fato da população, em geral, considerar isso normal, algo corriqueiro, 7 anos depois, né, foi proclamada aqui nesse país a abolição dos escravos. Esse senhor, com essa carta e esse documento, foram talvez a gota d'água, e havia certas coisas acontecendo que estavam indicando que alguma hora a gente ia ter que, né, fazer a abolição dos escravos, mas esse senhor e esse documento têm um peso muito grande, é quase que a gota d'água. Quando a gente olha essas frases aqui, é uma coisa horrível, não dá nem para a gente imaginar. Mas hoje, isso não tem validade nenhuma para a gente. Imagina que se alguém escrevesse isso aqui hoje, a gente ia no mínimo falar, puxa, a pessoa, né, coitada, está precisando de uma ajuda, ninguém ia achar isso normal. A pessoa está precisando de uma ajuda, talvez um psicólogo, alguma coisa assim. A gente ia pensar, né, principalmente nós espíritas, em termos de caridade para com a pessoa. Jamais a gente ia achar que esse documento tem alguma importância no seu conteúdo. Mas em outra época não foi assim. Então, isso é um documento que vem da justiça americana. Será que Deus faria uma
justiça desse tipo? Daria um documento desse para um de nós? Qualquer um de nós? Jamais. Então, existem alguns aspectos que fazem parte da justiça humana que não fazem parte da justiça divina. Os parâmetros são diferentes. Aqui, só com esse caso, a gente vai ver outros casos, mas só com esse caso a gente tem 3 parâmetros que vêm à tona. Primeiro, a nossa justiça depende da época. O tempo influi. Há 150 anos atrás isso era normal, hoje não é. Há 700, 800 anos atrás nós fazíamos e tínhamos leis sobre certas circunstâncias que hoje não tem mais importância, não se aplicam mais. Então o tempo faz com que as nossas leis mudem. As nossas leis são sujeitas ao tempo. Elas ficam gastas com o tempo. Outro parâmetro que... E isso não é, na justiça divina não existe isso. Né? A lei é lei, acabou, é eterna. Outra coisa que a nossa justiça usa como parâmetro é local. E você não precisa ir muito longe, não. A lei do estado da Flórida é diferente da Geórgia, da Califórnia, aqui dentro desse país. A lei desse país é diferente de outro e assim vai. Então, o local, a localização geográfica, também influi na nossa justiça. Né? Na justiça divina isso não acontece. Todo mundo é igual. Se não interessa se você está aqui, se você está ali, se você encarnou antes lá, agora aqui ou depois lá, não interessa. Né? Terceiro, status social. Se esse senhor não fosse um ex-escravo e fosse branco, muito provavelmente o resultado dessa petição seria diferente a essa época. Né? Por quê? Porque nesse momento da nossa história, né, 150, 160 anos atrás, status social tem peso. Ainda tem. Né? Então, são 3 coisas que começam a nos mostrar que a gente começa a se afastar da justiça divina. A minha justiça começa a pender para o lado de cá, enquanto a justiça divina está pendendo para o lado de cá. Aqui a gente só tem 3 parâmetros muito simples, né, que dizem, são 3 coisas que quando eu digo nós como sociedade, como planeta, né, sociedade planetária, que a gente usa para fazer a nossa justiça. Né? A justiça divina não tem isso. Vamos ver mais um caso aqui. Essa daqui é a relação das 10 maiores favelas do Brasil, em tais quais a maior delas é a Rocinha, que é famosa não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Né? No mundo inteiro, por causa das notícias que de lá saem, né? E curiosidades e tal, e muitos brasileiros, né? com a globalização do planeta, no modo geral, muitos brasileiros começaram a sair do Brasil e para outros planetas, como nós aqui, para outros países, planetas também, mas numa encarnação futura. E começaram a espalhar certas coisas, que o pessoal pergunta, como é que é no Brasil, assim, assim, então, né? Normalmente, naturalmente, a gente vai falando e vai despertando a curiosidade dessas pessoas. E isso chegou mundo afora e é uma coisa, no mínimo, curiosa para eles. Né? Mas aqui está a relação das 10 maiores favelas do Brasil, organizadas por ordem decrescente da população. Então, na favela da Rocinha, moram 69 mil pessoas. Aí eu falo assim, mas não sei o que significa 69 mil pessoas. O que significa isso para mim? Bom, algumas referências. Orlando tem 238 mil, Kissimmee tem 59 mil. É maior que Kissimmee. É maior que Kissimmee. Daytona Beach, 61 mil. Então é maior que Daytona Beach e é maior que Kissimmee. Tá? Isso é referência para vocês, é contextualização isso daí, só isso. Só para ter noção do que é. Bom, então está aqui, temos essa favela da Rocinha, que é algo, como eu já falei, no mínimo curioso. Vamos olhar essa favela, como é que ela é, fisicamente falando, né? Vamos ver algumas fotos. Então, aqui é uma foto que não dá para a gente ver muito, porque é uma foto muito centrada no meio dela. O que a gente vê ali é um monte de casa, tudo construída de forma diferente, não tem exatamente uma organização, mas tem ali casa de tijolo, casa de zinco, de todos os tipos. É uma coisa meio bagunçada, porque não é estruturada, não foi planejada. Isso daí fica no morro, que é o Morro da Rocinha. E essa favela, ela fica entre 2 bairros. Tem um bairro do lado de lá e um bairro do lado de cá. Para quem não é do Rio, quem não conhece. Esses 2 bairros, os nomes dos bairros são São Conrado de um lado, Gávea do outro, são os 2 bairros mais ricos do país. Não é da cidade do Rio de Janeiro, do país. Então você tem isso aqui, ali você tem, dos 2 lados você tem o pessoal mais rico do país. Tá? A população, a gente viu, são 69 mil pessoas, mas ainda, olha só, 69 mil pessoas,
contra, digamos aí, 59 mil de Kissimmee, tudo bem, é do tamanho de Kissimmee, mas e o tamanho e o espaço físico? Ainda é uma referência que a gente precisa, porque senão como é que eu vou imaginar o que é? Então vamos dar uma referência para vocês. A Rocinha, você tem, em cada quilômetro quadrado, 48 mil habitantes. Também não significou muito para mim, não estou conseguindo idealizar. Então, deixa eu te dar uma referência. Kissimmee, a Rocinha tem 48 mil pessoas em cada quilômetro quadrado. Kissimmee tem 1.200 pessoas em cada quilômetro quadrado. Agora a gente está começando a ficar mais preocupado, porque a referência está ficando mais objetiva. Então você fala assim, espera aí, esse negócio aí está meio complicado isso daí. Então, é nessas circunstâncias que as pessoas que estão vivendo ali, né, levam o seu dia a dia, levam suas vidas para frente da maneira que podem, com as dificuldades que têm. Todos nós temos dificuldades, mas não, estão lá na sua casinha, lá no seu cantinho. Tá? Aqui é uma foto que mostra de cima, a gente está tirando de cima, a pontinha da Rocinha do lado de cá e do lado de lá os dois bairros mais ricos. A favela é separada desses bairros mais ricos por uma avenida de 4 pistas, 2 de ida, 2 de volta. Só isso. É só isso que separa as duas. Mais algumas fotos aqui bem mais de cima da favela, para a gente ter noção do tamanho dela. Tá? Aqui são os 2 bairros mais ricos. Primeiro e segundo, e aqui no meio passa a avenida de 4 pistas. Mais uma foto, aqui a favela, e aqui os bairros ricos. E uma bem de longe, aqui a favela inteira, né? E aqui os bairros mais ricos. Bom, deve ser um negócio meio complicado você conviver numa localização dessa, né? Quando você chega na fronteira, a coisa fica extremamente desafiante. Vamos tentar analisar nós com toda a neutralidade possível, tá? Com toda a sinceridade pessoal que cada um de nós traz dentro do coração, com toda a neutralidade. Se você mora aqui, você acha que está justo isso? Não. Por quê? Porque o cara tem um negócio aqui maravilhoso, com piscina, e eu tenho isso aqui. Se você mora aqui, você acha que é justo? Não. Mas não é justo. Porque eles falam, mas eu não posso nem descer do prédio, eu não posso sair. A minha paisagem, né, eu olho, eu vejo isso daqui. Ó. Eles não acham justo. Então, como é que pode você ter isso aqui e é injusto para os dois? Cadê a justiça? Mesmo a justiça humana. Não é complicado? A gente não consegue compreender esta justiça a nível humano. E ainda mais querer compreender a justiça divina. Não dá. É muita pretensão, é muita arrogância nossa querer entender. Então, novamente, vamos puxar alguns pontos de desentendimento, de divergência entre a justiça divina e a nossa. 3 nós já vimos. Né? Mais 3 aqui. Ó. Primeiro, a nossa justiça é fragmentada. Ela não é consistente. Às vezes é assim, às vezes é assada, para a mesma situação. Se você está do lado de cá, a justiça é assim. Se você está do lado de cá, a justiça é assada. Então, a nossa justiça é fragmentada. A nossa justiça é baseada em revolta. Se você fez, você vai pagar. Não interessa o resto, não interessa as circunstâncias, não interessa absolutamente mais nada. E a nossa justiça é, né, em última análise, baseada em materialismo. Você vê por aqui. Você tem isso, eu não tenho, eu devia ter aquilo, você não tem, porque ele conseguiu isso e eu não consegui, porque ela tem aquilo e eu nunca vou conseguir. É baseado em materialismo. A nossa justiça humana aqui é baseada em materialismo. E nós, como espíritas, vivemos no meio disso. E temos que lidar com essa justiça. Temos que nos reconciliar com a sociedade em que a gente vive em termos de justiça social, de alguma forma. E fica extremamente difícil. A gente já viu aqui 6 elementos onde né, a coisa começa a ficar mais assim. Né? Então, nós já estamos com 6 elementos que fazem a nossa justiça pular para cá e a divina para cá. São 6 parâmetros que nós usamos na nossa justiça e que Deus não usa na dele. Vamos ver mais um caso. Algo que ficou conhecido pelo nome de exoneração de DNA. O que é exoneração de DNA? Isso é algo relativamente novo.
Exoneração de DNA é o seguinte, em poucas palavras, não precisa ser muito técnico. Desculpe. Alguém foi condenado por um crime, né? Mais tarde, vai se julgar melhor, foi feito um julgamento, a pessoa foi condenada. Aí, normalmente, o advogado apela, ou alguma circunstância acontece, o processo vai ser reestudado e é feita uma análise de DNA. E aí se descobre que a pessoa não era o culpado. Aí que a gente vai fazer? A gente vai reverter o processo e tirar a pessoa da cadeia. Isso de reverter o processo, tirar a pessoa da cadeia, é chamado de exoneração por DNA. Tá? Bom, isso começa aqui nos Estados Unidos em 1989, então é algo relativamente novo. Não é uma coisa que estamos aí há anos e anos e anos, não é tão novo assim não. Quer dizer, não é tão antigo assim não. Então, a primeira exoneração, o primeiro caso onde alguém foi condenado e depois a pena foi revertida e a pessoa foi libertada, aconteceu em 1989. Daquele dia até hoje, 350 pessoas já foram exoneradas por DNA. Ou seja, já houve pelo menos 350 vezes, de 1989 até hoje, onde a gente condenou alguém e depois a gente viu, puxa, erramos, temos que desfazer, repensar o que vai ser feito. Mas o que começa a encrencar a coisa é, dos 350, 20 já estavam condenados à pena de morte. Não morreram, né? Mas já estavam na fila da pena de morte. Quando se descobriu que eles não eram culpados, foi feita a exoneração por DNA. 20 dos 350. Dos 350, 161 desses presos foram condenados por erros de perícia. Bom, o que é um erro de perícia? Perícia é, você vai fazer pesquisa, e vai olhar as evidências e tal coisa, e analisar e tal. Não, você realmente é culpado. Eu vou estar aqui todas as evidências que você é culpado. Esses erros de perícia, eles podem ser de duas formas. Primeiro, realmente a pessoa, o grupo, né, não é a pessoa sozinha, mas o grupo que analisou, não prestou atenção numa coisa, não tinha alguma informação e condenou injustamente por erro involuntário. Mas existe o erro de perícia intencional, onde você, né, por alguma circunstância, fala, não, esse cara, eu vou dizer que ele é culpado. Não interessa qual é a circunstância, mas existe o erro de perícia intencional. Independente de que tipo de erro esse foi, 161 dos 350 presos que foram condenados por erros de perícia. Olha como está ficando complicado, né? Porque só tem erro, né? Parece que só tem erro. Cada um dessas pessoas que foi exonerada ficou na cadeia uma média de 14 anos, até ser libertado e, né, a justiça pedir desculpa lá, etc. 14 anos, em média. Mas agora vem o pior de todos os números. Se você está achando isso problemático, agora vem o pior de todos os números. Dos 350, 249, ou seja, a grande maioria, desses presos foram condenados por identificação visual. O que é identificação visual? A gente vê toda hora isso em filme de Hollywood, né? Por exemplo, alguém me assaltou, né? Eu vou lá na polícia, faço uma queixa e tal, não sei o que lá. Daqui a pouco, né, a delegacia liga para mim e diz assim, olha, a gente acha que achou a pessoa que te assaltou, vem aqui para você identificar a pessoa. Aí pegam, botam 5 ou 6 ou 7 pessoas atrás de um vidro, eles não nos veem, né, nós estamos vendo. Eu tenho que olhar para aquelas, digamos, 7 pessoas e dizer, olha, foi aquele cara ali. Né? Isso é identificação visual. Dos 350 condenados, 249 foram condenados por erro de identificação visual. Ou seja, alguém me assaltou, né? Eu fui lá porque a polícia chamou, eu acho que eu achei o cara que te assaltou, eu olhei e falei, é aquele cara ali. E não era. Por que acontece isso? Será que eu estou com problema na retina? Não é isso. O que acontece é, eu preciso culpar alguém para me livrar do peso daquilo. Qualquer pessoa serve. Qualquer um dos 7 serve. E a gente vai lá, condena e sustenta a condenação. E fica ali, mas foi. E não foi nada. Como é que pode você ter 249 casos de identificação visual, onde você viu o bandido, o criminoso, sei lá, no dia, na hora do delito, e depois você não consegue identificar ele, você diz que é outro. Né? Então, olha só, são coisas preocupantes na nossa justiça.
Imagina se isso vai acontecer na justiça divina. Você faz um erro moral e Deus castiga outro. Jamais isso vai acontecer. Então, existem coisas na nossa justiça que não fazem parte da justiça divina. Desses casos de exoneração por DNA, um dos mais famosos que tem aqui nos Estados Unidos é o caso da Jennifer Thompson. Em 1984, a gente vê a foto aqui dela da época, ela tinha 22 anos, e ela morava numa casa, e no meio da noite um sujeito entra na casa, né, e com uma faca, né, e acaba cometendo um estupro. E a personalidade dela, né, quando ela vê que o cara está dentro da casa com uma faca, ela assume a seguinte postura: isso vai acontecer, e ela fala isso abertamente até hoje. Isso vai acontecer, eu não tenho como evitar, mas o que eu posso fazer é prestar o máximo de atenção a todos os detalhes do corpo físico desse sujeito. O nariz, a boca, o dente, o olho, não sei o que, para que eu possa fazer um retrato falado e ele seja condenado depois. E ela faz isso, e ela fala isso abertamente. Passou o tempo inteiro olhando todos o mínimo possível detalhe do que poderia acontecer, do que poderia favorecê-la, em termos de retrato falado. Bom, uma certa hora ela consegue fugir, escapa e tal, vai na polícia e vai lá fazer o retrato falado. Né? E um sujeito é condenado. E esse sujeito aqui, Ronald Cotton. Esse aqui é o retrato falado original da época, tá? E esse aqui é o sujeito que foi condenado. Bom, esse retrato falado, para a polícia americana, até hoje, isso foi em 1984, até hoje é considerado pela polícia americana o retrato falado mais perfeito da história da polícia. Ninguém nunca conseguiu dar um retrato falado com tão tamanho nível de detalhe, porque justamente essa era a intenção dela, né? Então ficou um caso assim muito famoso nos Estados Unidos por isso. Bom, 2 dias depois desse retrato falado, a polícia chama ela e diz: a gente acha que nós achamos que pegamos o sujeito, vem aqui fazer a identificação visual. Ela vai lá, botam 7 caras lá, um deles é esse. Ela olha para ele e diz: é ele. Né? Baseado naquele retrato falado, né? E aqui a foto dele, da época, né, que ele foi condenado. Aí ele vai para a cadeia. Né? Quando ele vai para a cadeia, ele fala para o pai dele e para o advogado, ele fala: mas não fui eu, não sei nem quem é essa mulher, eu não estava nem nesse lugar, eu não tenho absolutamente nada a ver com isso, esse pessoal está completamente enganado. Mas ele está na cadeia, foi para a cadeia. E aí ele tenta fazer vários apelos e não consegue, não dá certo e acaba ficando na cadeia. Quando ele está lá dentro da cadeia, os presos têm que trabalhar de alguma forma, têm que fazer algum tipo de serviço interno. E ele escolheu trabalhar na cozinha, porque era algo que ele tinha interesse, né? Gostava um pouquinho. E a cozinha, você imagina, é um lugar onde passam todos os presos. Porque todos têm que se alimentar, todos têm que comer. Então, você vê todos os presos da cadeia, em alguma hora do dia, você vê todos os presos, né, passarem na sua frente. E aí ele começou a perceber o seguinte, que de vez em quando, né, e isso foi acontecendo com mais frequência, o pessoal chamava ele, mas em vez de chamar ele pelo nome, Hey Ronald, chamavam ele Hey Bobby. Ele falou: não sou Bobby. Aí, uma certa hora, ele começa a perguntar: por que vocês me chamam de Bobby? E aí é que ele começou percebeu que o pessoal estava confundindo ele com outro sujeito chamado Bobby Paul. Chamado Bobby Paul. Aqui a gente tem um retrato falado original, aquele que foi preso e um outro sujeito. E aí o que ele faz? Ele começa a se aproximar de uma forma amigável a esse Bobby Paul para tentar entender que tipo de delito esse sujeito tinha cometido, quem ele era, o que ele fazia, se ele eventualmente daria alguma informação. E aí ele descobre que o Bobby Paul estava na cadeia por vários estupros que ele tinha cometido. Há muitos anos ele vinha fazendo isso. E ele fala, chega para o advogado dele, para o pai dele, e fala: eu sei quem fez. Foi aquele sujeito ali. E o advogado fala: olha, você já perdeu 2 apelos, se você fizer o terceiro, você nunca mais sai da cadeia. Vamos tentar trabalhar isso de uma forma melhor e tal. E ele fica todo chateado, né? Todo desarmado, mas a justiça é assim. O advogado falou: olha, não sou eu, é a nossa justiça. Calma aí que alguma hora aparece alguma coisa que vai te favorecer. Bom, aí o tempo está passando, isso foi em 1984.
6 anos depois, em 1990, os presos estão lá, ele inclusive vendo televisão, né, e aparece uma notícia de urgência na televisão, onde um Ford Bronco, da cor branca, é perseguido nas ruas da Califórnia. E lá dentro tem um sujeito de uma importância muito grande nesse país, O.J. Simpson. E ele se interessou por causa de quem estava sendo perseguido. Ele começou a acompanhar o caso. E o caso vai se desenvolvendo e tal, etc. e tal. E o caso do O.J. Simpson acaba caindo numa análise de DNA. O caso é levado em última, lá para o final, em análise de DNA. Ele falou, mas o que é análise de DNA? Eu quero entender. Aí o advogado explica que, olha, análise de DNA é isso e tal, não sei o que lá. E existe a possibilidade de eu ser liberado se eu fizer análise de DNA? Né? Aí a gente já está em 1990. A primeira exoneração foi em 1989. E o advogado fala, olha, não vou dizer que não existe agora. Probabilidade é muito pequena, porque seu negócio acabou de começar. Ele fala, eu quero fazer, porque não fui eu. E aí o advogado vai ver como é que, né, coisa muito nova ainda, e sai a seguinte informação. Se você fizer e você perder, acabou. Aí é prisão perpétua. Ele falou, pode mandar fazer porque não fui eu. Aí é feito o exame de DNA. Né? É feito o exame de DNA e volta negativo, ou seja, não foi ele. Depois foi se descobrir que foi Bob Poe, que ele já tinha morrido, inclusive. Ele morreu na cadeia. Bom, agora pensa racionalmente. Você é a moça. E você olha na televisão e diz assim, esse cara vai ser solto, porque ele foi condenado erradamente. Você imagina a cabeça dessa mulher. Ela quer fugir do planeta. Porque o que você acha que ele vai fazer a primeira coisa quando ele sair da cadeia? Ele vem atrás de mim. É o que ela está pensando, é o que está na cabeça dela. Ela fica apavorada, apavorada. E aí os advogados dela falam, não, você está protegida e tal, existe proteção e tal. Mas ela apavorada, imagina. E ela conta isso, eu não conseguia dormir mais. Um estado de estresse, tomando remédio à torta e direita para conseguir ficar viva, dormia com o olho aberto, outro fechado, uma coisa horrível. Né? Bom, aí ele chega para o pai dele, já solto, né? Chega o pai dele e diz, pai, eu quero conhecer essa mulher. Aí o pai fala, meu filho, deixa isso para lá, esquece esse negócio, já passou, você está solto, né? Agradece a Deus e tal. Ele fala, não, mas eu não estou deixando de agradecer, mas eu quero conhecer a mulher. Bom, aí o advogado dele vai falar com o advogado dela e fala, ele quer encontrar com a mulher. E aí a mulher pensa assim, bom, eu já não estou num ponto que eu não consigo dormir mais, eu já não tenho mais vida, não tem nada a perder, né? Quem sabe isso daí é um ponto de transformação na minha vida, esse encontro, e ela aceita o encontro. Só que ela vai para esse encontro preparada de uma forma completamente engessada em diálogos pré-formados. Por exemplo, se ele falar isso, eu vou falar aquilo, se ele falar isso. Mas ela tinha, e ela conta isso abertamente, mas ela tinha todas as respostas para todas as possibilidades, qualquer coisa que saísse da boca dele, ela tinha o que falar. E ela decorou isso durante os meses que iam se passando até o dia do encontro. Ela decorou tudo. Bom, o encontro foi marcado dentro de uma igreja, sob as seguintes circunstâncias. A polícia vai estar em volta, imagina a quantidade de policial que não vai estar ali. Ela entra primeiro sozinha dentro da igreja, a polícia deixa ele entrar na igreja, né? Mas fica todo mundo ali, né? De olho vivo, né? Porque vai que ele ataca ela, alguma coisa assim. Bom, e ela tremenda. Ela senta no banco da igreja, ele vem, senta do lado dela, e ela já vai começar o diálogo que está decorado. Quando ela vira para ele, para falar, pode parar. Eu só vim dizer 3 palavras para você. Você não precisa olhar para mim, pode olhar para o chão se você quiser. Aí ela falou, então fala, eu te perdoo. Aí a mulher desintegrou, virou manteiga derretida. Desabou a chorar, que não conseguia mais, não conseguia parar. Ele abraçou ela, eles se abraçaram, né? E hoje são grandes amigos. Os dois hoje fazem palestras juntos, nesse país afora, mundo afora, na verdade, explicando para as pessoas que esse tipo de coisa pode ocorrer, explicando para as pessoas que estão envolvidas em algum tipo de identificação visual, que cumpram com a sua responsabilidade, não com a sua culpa, né? E que a polícia, né,
se posicione de forma diferente, mais favorável aos dois, menos radical. Então, eles fazem essas palestras hoje em dia, nesse país afora. Olha só que coisa. São grandes amigos, uma vez por semana as duas famílias se juntam, fazem almoços e tal. E estão aí, falando por aí afora nesse país. Escreveram um livro, né, que é esse livro aqui, Picking Cotton. E a história deles é essa história maravilhosa. Então, olha só que interessante. Oi? Quando ele foi exonerado, ele recebeu uma remuneração, porque todo exonerado tem direito a um ressarcimento financeiro. Pelos 10 anos que ele ficou na cadeia, ele recebeu $10 mil. Não reclamam comigo. Mas olha só, né, todo o sistema de justiça, jamais isso vai acontecer na justiça divina, porque tem aspectos aqui que não são parte do nosso sistema de justiça. A nossa justiça é suscetível a falhas, nós erramos. Porque quem julga são pessoas como nós, que estão aqui encarnadas num planeta que é um hospital, porque está todo mundo doente. Então, da mesma maneira que eu posso errar, o juiz pode errar, o deputado pode errar, o delegado pode errar, né? A nossa justiça é baseada, em última análise, em justiça pelas próprias mãos. Não, eu vou fazer a minha justiça, como ela fez. Como que ela fez a justiça dela? Foi lá e identificou visualmente qualquer um servia. Aquilo ali para ela era, agora eu fiz justiça pelas próprias mãos, agora eu estou tranquila, posso dormir à noite. Foi ali que começou o pesadelo dela, né? Então, nós fazemos, em última análise, justiça pelas próprias mãos. Em algum nível mais sério ou menos sério, mas a nossa justiça é assim. E ela é baseada em vingança. A nossa justiça é baseada em vingança. Você imagina que isso daqui não tem o mínimo cabimento para a justiça divina. Então, já são 9 situações onde, cada vez mais, a minha justiça, a nossa justiça social, a nossa justiça humana, está se afastando da justiça divina. Mais um caso. Vou passar um filme aqui de 30 segundos. Muito rápido. Não é nem 30 segundos, acho que é 12 segundos. Vamos ver o que vocês acham que isso é. O que parece isso? Um assalto. O sujeito que vem aqui está, de alguma forma, atacando, né, ou abordando o senhor que está com a mala, parece um assalto. Vamos ver um pouquinho mais. O filme começa um pouco antes. Então, lá está o sujeito que vem atacar. Então, olha só, ele vem de muito longe. Ele não estava ali do lado, ele vem de muito longe e tal, passa a rua toda, cruza a rua toda e vai lá, teoricamente, atacar o senhor, né? Bom, então esse sujeito aqui, para a gente, né, que estamos olhando aqui, esse sujeito aqui deveria ser condenado de alguma forma, né? Porque ele não, né, ele está atacando o senhor ali. Vamos ver um pouco mais do filme, uma perspectiva um pouco mais alongada. Então o sujeito vem, vai lá atrás do senhor, ele se protege ali com a mala, né? Mas a coisa não é bem assim. Exoneração por DNA para nós, né? Porque a gente condenou o cara. Então, olha só, o que acontece? A minha visão de justiça, ela é parcial. Faltava uma coisinha ali que fez uma diferença tremenda, que era a câmera de cima focalizando que o sujeito, na verdade, não estava atacando ninguém. Muito pelo contrário. Ele está fazendo um ato de caridade, né? Então, são coisas que a gente não leva em consideração, às vezes, na nossa justiça. A elasticidade dos fatos. A nossa justiça é pontual. Ela olha aquele momento no tempo. A gente não faz justiça com elasticidade como faz Deus. Então, tem mais 3 coisas que a gente tem que acrescentar na nossa lista de diferenças. A nossa justiça é pessoal. Cada um de nós, pessoalmente, julgou e condenou o carinha ali. Cada um de nós fez isso. A nossa justiça é pontual. Nós olhamos a hora que o sujeito abraçou o Senhor. Abraçou ou atacou, não sei. Nós olhamos aquele momento no tempo. E Emmanuel usa um termo espetacular para definir a nossa forma de justiça. Ele diz que a gente só olha a crueldade manifesta. Mas esse termo é espetacular. Isso a gente vai botar na nossa parede, assim, né? Eu só olho a crueldade manifesta. Porque
é muito pequena a nossa visibilidade para tentar fazer justiça. Não dá. Nós não temos os parâmetros que ele, lá em cima, tem para fazer as análises que ele faz, né? Então, as diferenças começam a aparecer. A abrangência da nossa justiça é muito diferente da dele. A nossa justiça é tribalizada, é pessoal, é ali, aquele momento, aquele tempo, aquele espaço. É hoje na cidade de Orlando. Né? A dele não, é universal, é sempre a mesma a qualquer hora, em qualquer lugar, inclusive em outros orbes, outros planetas. A nossa justiça depende de uma referência. Quem que faz a referência? Nós. Quem escreve o Código Penal são homens como nós. O Código Penal não veio lá de cima. O Código Penal dos Estados Unidos não é o mesmo do Brasil, não é o mesmo do Iraque, não é o mesmo da China. Cada país tem o seu conjunto de legisladores que escrevem o seu Código Penal. Então, o gabarito, a referência, não vem de lá de cima. Na justiça divina, só tem uma referência, que é a lei de justiça, amor e caridade, que, na verdade, a gente não tem uma palavra para isso. Então, para expressar a abrangência dessa lei, nós temos que usar 3 palavras para chegar perto dela. Porque nós não temos vocabulário para isso. Tá? E por que a gente não tem vocabulário? Porque a gente só tem palavras para aquilo que a gente conhece. Como é que eu vou dar um nome? A lei de justiça é a justiça ABCX. Que se eu não sei explicar para você o que é ABCX, não tem cabimento ter essa palavra no vocabulário. Né? A nossa justiça é baseada em vingança, em julgamentos, né, pessoais. A dele não, é equilíbrio universal. Você fez algum delito aqui, alguma coisa, alguma hora lá na frente você vai ter que reequilibrar a energia do universo, de alguma forma. Você vai ter que ressarcir essa condição. Né? A nossa justiça é fragmentada e com nuances. Bom, se foi você, tá, né? A gente aqui passa por cima disso, olha mais aquilo. Aqui não tem nada disso, a justiça é integral, uma coisa só. Tá? A nossa justiça depende de cultura, status social, como a gente viu lá o senhor no início, né, o Dred Scott, o ex-escravo. Se ele não fosse escravo e fosse branco, o resultado seria outro. A justiça divina é baseada em responsabilidade, independente de que nível de evolução eu estou. É responsabilidade. Tá? A nossa justiça é parcial, com favoritismos. Né? Se você, né, dá uma graninha aqui por baixo e tal, o resultado é diferente de se você não der. Né? Aqui não, aqui é imparcial, igual para todos. A nossa justiça é corrigível e adaptável. A nossa justiça é assim: condena o Ronald Cotton, 10 anos depois, e não, estava errado, tem que corrigir. Isso não existe na justiça. Ainda bem que tem, né? Por um lado, sim, ainda bem. Mas isso jamais vai acontecer na justiça divina, porque ela é imutável e atemporal. É igual para todos os tempos. Né? A nossa justiça pode ser negociável, onde você conversa com um aqui, conversa com outro ali, né? Troca a ideia de um aqui, troca a ideia do outro ali. Aqui não. Você fez, você tem que arcar com aquilo. É pessoal e intransferível. A nossa justiça pode ser negociável, né? Do tipo assim, um fez o crime, não, mas a gente bota aquele outro na cadeia, fica tudo acaba em pizza. A gente faz isso. Aqui não. Não dá para fazer. É pessoal e intransferível. O propósito final, assim, o propósito da nossa justiça seria a reeducação, né? Para que a pessoa não cometa mais delitos. Né? Só que é reeducação para a vida material. Aqui é reeducação para a vida espiritual. Aqui você está educando o espírito, lá você está tentando educar o homem e a mulher, a criança, sei lá. Né? Do lado de cá, você tem uma pena máxima pré-definida pela vida útil, pela vida orgânica da pessoa. Então, a máxima pena que você vai ver na justiça humana é prisão perpétua ou pena de morte. Jamais você vai ver uma pena aqui da nossa lei social que é assim, olha, o seu crime foi tão horrível, tão horrível, tão horrível, que a sua pena é prisão perpétua e mais os 20 primeiros anos da sua próxima encarnação. Porque isso não existe. O parâmetro é diferente. Isso existe aqui. Né? E existe aqui de uma forma muito interessante, né? Que a gente já vai falar. Do lado de lá, eu uso referências relativas. Aqui, não. O que quer dizer isso? Olha só. Pensa, por exemplo, o primeiro crime cibernético que aconteceu no planeta. Alguém, eletronicamente, entrou no banco e roubou, sei lá, $10 mil. Pegaram o cara. E agora, qual que é a pena?
Não tenho a mínima ideia. Ninguém tem a mínima ideia. Então, nós vamos estabelecer uma pena. Olha, vamos fazer assim. O cara roubou $10 mil, 1 ano de cadeia. Ok, pronto, foi estabelecido. Está lá na cadeia o sujeito. Daqui a pouco alguém rouba $10 milhões. Em vez de 10 mil, rouba $10 milhões e é pego. Que pena você dá para esse cara? Você vai olhar na pena que você deu para o primeiro. Então, as nossas penas são relativas. Você entende? E aí começa a ficar... Quando é uma coisa relativa, começa a ficar mais injusto do que a gente já é. Porque aí começa a dar favoritismo. Do lado de cá, não, as referências são absolutas. Você cometeu um crime, você vai ressarcir de alguma forma. A nossa justiça é pontual, a gente olha o momento do crime, né? Aqui não, a gente olha o que espiritualmente você está fazendo, quem você é, qual o seu, né, propósito, inclusive nessa encarnação, etc, etc. Nossa justiça é formada por verdades parciais. A gente acabou de ver, enquanto a gente não viu a câmera de cima mostrar que estava caindo o muro, né, eu fiz um julgamento baseado numa verdade parcial, porque eu não tinha toda a informação. Do lado de cá, a verdade é sempre absoluta, porque ele tem acesso a toda a verdade. Nossa justiça pende para o materialismo, a dele não, é universal, né? Agora, o mais interessante de tudo é, o nosso juiz é terceirizado. Por exemplo, se eu estou numa disputa por alguma razão, eu contra a Cristiane, então nós vamos lá para a corte, está ela lá, estou eu aqui, um de cara feia para o outro assim. Quem que vai julgar? Não sou nem eu nem ela. É uma terceira pessoa que não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com ela, não me conhece, não conhece ela, e lê lá uns fatos, umas evidências e faz um julgamento. Então, o nosso juiz, aqui na Justiça Social, ele é terceirizado. Imagina se a nossa justiça fosse igual a de cá. Então, seria algo assim, olha, entre vocês dois aqui, o Luiz é culpado. Senhor Luiz, o senhor foi considerado culpado, o senhor quer, por favor, dar a sua pena? Você já pensou que festa que ia ser? Jamais ia funcionar. Mas a justiça divina é assim. Olha, você cometeu um delito, estabelece a sua pena aí e tem mais. O tempo que você vai usar para pagar, você escolhe aí como é que você pode pagar. Vai. Livre-arbítrio. Jamais isso vai acontecer na nossa justiça. E, finalmente, a nossa justiça considera a crueldade manifesta. É pontual. Do lado de cá, não. A nossa justiça é baseada no mal que aquilo causou. A justiça do lado de cá é baseada no bem de que aquilo resulta. O que foi de bom ali? Olha só a diferença radical. Nós olhamos para o mal, ele olha para o bem. Então, não dá para alinhar uma com a outra. E aí fica desafiante para nós entendermos a justiça divina. Não conseguimos entender, mas conseguimos pelo menos estabelecer o seguinte: a nossa justiça é desbalanceada, é desequilibrada, dele não. Isso pelo menos a gente sabe. Né? E a coisa vai se complicando, porque a gente vai se revoltando, a gente vem aqui, encarna, e desencarna, e não consegue sair dessa revolta contra a justiça. Então, olha só, digamos que numa certa encarnação, nessa minha encarnação aqui, num certo ponto dessa encarnação, eu cometo um crime. Pá, naquele dia ali eu fui lá e cometi um crime. Pelos padrões da justiça social, da nossa justiça, eles vão olhar aquele crime e vão fazer um julgamento, seja lá o que for. Eles vão olhar aquele crime, aquele ponto. A justiça divina vai olhar outra coisa diferente. Ela vai olhar tudo que me levou até aquele ponto. Desde quando eu era simples e ignorante. Até esse ponto daqui. Para que isso daqui ocorra, existe um parâmetro que não está aqui. Esse parâmetro chama-se reencarnação. Só com a reencarnação eu consigo dar elasticidade aos fatos. Só com a reencarnação eu consigo aumentar o número de parâmetros e de informações que eu tenho para fazer um julgamento, uma avaliação. Sem a reencarnação a coisa não vai, não funciona. Funciona como é a nossa justiça, que é toda complicada. Então, quando a gente olha, né, a formação, a criação do universo de uma forma muito simples, porque o objetivo hoje não é estudar a criação do universo, né, mas sabemos que de Deus saem os dois princípios básicos do universo, que é o princípio espiritual e material.
O princípio espiritual vai evoluindo, vai virar o que a gente chama depois princípio inteligente. A gente não está preocupado em como isso acontece hoje, porque não é o ponto. Esse princípio inteligente vai se desenvolvendo, se individualiza, vira espírito, esse espírito vai gerar um perispírito e vai encarnar aqui com um certo corpo físico. A nossa justiça, a justiça dos homens, ela está somente nesse nível aqui. A nossa justiça não faz menção a perispírito, a espírito, a nada disso. No entanto, eu pego isso aqui, né? Eu estando nesse nível, eu reclamo lá em cima. Eu falo, olha, isso aí você está injusto, viu? Um absurdo. Eu aqui, desse tamaninho, assim, uma formiguinha, eu olho lá em cima e falo, olha, quando é que você vai consertar as coisas, que está tudo errado, está tudo injusto? Nós fazemos isso. Daqui de baixo, gente, é horrível isso. Não tem condição de eu, ou nós, qualquer um de nós, estando aqui, contestar o que vem descendo lá de cima. A nossa justiça é horizontal. Né? Então é muito diferente. A gente é sempre atropelado pela justiça divina. Somos atropelados, porque eu estou aqui embaixo falando com ele, olha, está tudo errado. Aí só estou levando marretada, só estou sendo atropelado toda hora pela justiça divina, porque eu não consigo desviar dela. Não consigo desviar. Eu consigo desviar da justiça social aqui, conversa ali, faz isso, faz aquilo, mas aqui não. E a gente é sempre atropelado por ela. No 5º livro da codificação, o Céu e o Inferno, tem um grupo de itens que é uma coisa fantástica. É chamado de... é um subcapítulo. O nome desse subcapítulo é Código Penal da Vida Futura. Bom, o que é um Código Penal? O que é um Código Penal aqui da nossa justiça? É um conjunto de... É um conjunto de artigos, né, onde serão estabelecidas certas penas para certos delitos. Então, só para título da gente pensar, digamos assim, se você roubou alguém, 1 ano de prisão. Se você matou alguém, 10 anos de prisão, etc, etc. Eu não preciso matar alguém para saber que eu vou ficar 10 anos na cadeia. Eu não preciso roubar alguém para saber que eu vou ficar 1 ano na cadeia, já está escrito lá. Eu não preciso fazer. Eu posso até fazer, porque eu gosto de ficar 10 anos na cadeia, ou eu gosto de ficar 1 ano. Mas eu não preciso fazer para saber que aquilo ali é o que está regendo as nossas leis sociais, no caso. Código Penal da Vida Futura é a mesma coisa, só que não é para a vida material, é para a vida espiritual. Então está lá. Se você fizer isso, ó, vai acontecer aquilo. Se você fizer isso, vai acontecer aquilo. Eu não preciso fazer para ver se acontece. Já está estabelecido, já está escrito. Então, estão lá os 32 artigos do Código Penal da Vida Futura. É questão da gente ler e estudar, né? E mudar a nossa postura, o nosso posicionamento moral em relação às questões que a gente tem condição de fazer hoje, porque a gente não está em condição de mudar toda a nossa moral da noite para o dia. A gente vai ajustando aos pouquinhos, por isso eu preciso de várias vidas, para ir ajustando as coisas. Mas está lá. Nós já temos esse material. E uma última coisa que eu quero colocar para a gente talvez pensar, né, é isso aqui. Ó. Imagina que a gente está no estádio de futebol, né, e eu fui lá no estádio ver o jogo, eu estou sentado aqui, ó, nesse cantinho aqui. Lá estou eu, Luiz Lima Lima. Aí o jogo está correndo, né, 2 jogadores estão disputando a bola aqui na área, e eles caem lá, né, dentro da área, na disputa de bola. Aí eu chego daqui todo contente e falo, mas foi pênalti. Para mim foi pênalti, eu estava lá no estádio, foi pênalti. O cara que está aqui fala assim, mas que pênalti? Você está louco? Como que pode ter pênalti? O cara que está aqui fala assim, foi pênalti sim, porque eu estava no estádio e vi. O cara que está aqui fala assim, não foi pênalti nenhum, vocês estão vendo coisa demais. E aí o que acontece? O estádio tem 60 mil pessoas, você tem 60 mil opiniões, 60 mil julgamentos, 60 mil justiças. Para o mesmo evento que todo mundo olhou na mesma hora. Aí eu vou para casa, chego em casa, como é que foi lá? Não, o juiz roubou, teve um pênalti, não sei o que lá. O sujeito que estava aqui, cheguei em casa, como é que foi? Ah, foi tranquilo, tá, os adversários estão loucos, falaram que teve um pênalti, parece que nem estavam no estádio. Não acontece isso, é assim. Nós dois olhamos para o mesmo evento na mesma hora e não necessariamente a gente julga da mesma forma.
Por que isso acontece? Porque nós não somos nada mais do que observadores. O que a gente vê através dos nossos olhos. Os nossos olhos incluem as nossas emoções e o nosso passado espiritual. Então, por exemplo, se eu acho que toda vez que o Neymar entra na área, ele vai se jogar, no dia que ele for derrubado, eu vou achar que ele se jogou. E eu vou fazer um erro. E assim todo mundo que está no estádio, cada observador projeta o seu senso de justiça em cima do fato. E o seu julgamento, o seu de cada pessoa, é diferente. O resultado é diferente. Porque a nossa justiça, na verdade, é uma possibilidade só. Quando eu digo foi pênalti, aquilo é uma possibilidade só. Não é verdade absoluta. Eu não tenho a verdade absoluta, a minha verdade é fragmentada. Porque a minha verdade teria que incluir todos os 60, eu teria que ser, ao mesmo tempo, os 60 mil espectadores do estádio para dizer, não, eu tenho aqui a informação completa, quem fala aqui sou eu. Eu não tenho condição de fazer isso. Então, a minha verdade sempre será fragmentada. E por que isso? Porque eu não tenho onipresença. Eu não estou presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Eu não tenho onisciência, eu não sei tudo o que acontece ao mesmo tempo. E eu não sou onipotente, eu não tenho capacidade de decidir foi ou não foi pênalti. Quem tem isso aqui, eu não tenho. Quem tem isso aqui é aquele que está lá em cima. Ele tem. Ele inclui no seu julgamento, né, esses 3 parâmetros. Eu não incluo esses 3 parâmetros e ainda brigo com ele. Né? Olha só que absurdo. Eu não tenho condição nenhuma de fazer isso. Tecnicamente falando, por definição, a nossa justiça é injusta. Por definição. Se você pensar do plano de vista espiritual, etc., etc., por definição, a nossa justiça é injusta. Então, o que a gente tem que pedir é para ser o menos injusto possível nas coisas que a gente faz. Porque eu não tenho onipresença, onisciência e onipotência. Jamais eu vou conseguir, eu não tenho a verdade absoluta. Eu tenho uma possibilidade. Eu sou só um observador. Eu jamais vou conseguir dar uma sentença, né, como a gente fala em justiça convencional, uma sentença estabelecendo a verdade absoluta. Eu não consigo, porque eu não tenho isso aqui. Mas nós nos comportamos como se tivéssemos isso daqui. E esse é talvez o maior erro nosso, achar que nós temos, não os 3, mas achar que eu tenho um dos 3 já foi muito longe. Se eu achar que eu sei tudo, já acabou, pronto. Né? Então é algo para a gente pensar. Os parâmetros não são os mesmos. A justiça divina usa parâmetros que eu não tenho nem condição de usar, porque eu não tenho conhecimento desses daí. Então, boa noite a todos, obrigado, tenham toda boa semana.